Olá, pessoal. Então, bem-vindos ao primeiro podcast de saúde integrada. Eu sou o nutricionista Gustavo Duarte Pimentel, sou formado, obviamente, em nutrição pela Unimep. Depois eu fiz especialização em cuidados nutricionais do paciente desportista na Unesp de Botucatu, mestrado na Unifesp, em São Paulo, doutorado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e nós gostamos de falar sobre, então, nutrição, saúde, qualidade de vida. E também nós temos a honra, esse podcast é formado por uma dupla de casal, que é a doutora Maria Cecília Monteiro de la Vega. Ela é médica formada pela FAMEMA, tem residência em clínica médica pela também FAMEMA e residência em oncologia clínica pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. A ideia da gente fazer esse podcast é justamente pelo tanto que a gente conversa em casa sobre assuntos diversos da área da saúde. O Gustavo mais atuante nas redes sociais, eu mais atuante no consultório. E sempre vem à tona diversos assuntos em que a gente fala, nossa, talvez fosse importante a gente compartilhar com o público essas dúvidas, esses questionamentos que são rotinas no nosso dia a dia. É como um sonho para a gente, né, na verdade, porque nós passamos por isso. Então, eu recebo isso, eu faço um pouco mais de pesquisa, também tenho atendimento de paciente. Maria Cecília sempre chega. Mas na primeira consulta eu cheguei, o paciente chega no consultório e começa a questioná-la, né, sobre a questão da nutrição. Mas, Não doutor, tem um o dia que deveria comer ou não, né? Não tem um dia em que o paciente não pergunta o que eu não posso comer, o que eu posso comer. Essa é uma dúvida muito frequente e é um assunto complexo, que não dá para ser Só que respondido assim, em só que a 5 gente minutos. pensa, né, até para situar as pessoas que estão começando a nos assistir aqui, que é o primeiro episódio, e por que nós vamos começar a falar de nutrição e oncologia? Porque é isso que a Maria Cecília falou, nós convivemos com isso, trabalhamos com isso, e é o assunto que nós dominamos um pouco mais. Só que muitas pessoas, né, têm a dificuldade de entender o que exatamente seria o câncer, né? Eu penso assim, do lado da nutrição, que a gente sempre pensa, o câncer parece que é aquilo, né? Um tumor, ele começa a crescer e fica parece que é um crescimento rápido e desordenado de um monte de célula que parece que se junta no nosso corpo e começa a crescer uma bola, um câncer, né? Geralmente a gente tá assim, a pessoa fala, ai, tô com um caroço, tô com alguma coisa, seja na mama, seja no braço, na perna, a gente até, infelizmente, hoje leva até pro lado da brincadeira, muitas vezes, falando, isso pode ser um tumor, cuidado, acho que eu tô doente, acho que tem uma bola que cresceu aqui. E até falando desse jeito, porque as pessoas vêm comentando isso conosco. Mas não necessariamente, né? O câncer, ele é esse crescimento desordenado, até porque quais são os fatores de risco, né? Se a gente for perguntar para as pessoas o que leva à formação do tumor, são uma infinidade de coisas. Não existe apenas um fator que ocasionou, né? Sim. E as pessoas, quando têm um diagnóstico de um tumor, já vem muito um sentimento de culpa, de quem é o culpado. Por que eu estou com esse tumor? Por que eu estou com esse câncer? Foi alguma coisa que eu fiz? Foi alguma coisa que eu comi? Foi a minha genética? O que ocasionou isso? E a comida é o principal apontado. Nossa, será que eu comi muito açúcar e estou com esse câncer, né? E essa culpa, essas associações, ela continuam durante o tratamento. Então, assim, o paciente chega às vezes com dietas extremamente restritivas. Não, parei de comer isso, parei de comer aquilo, chega fraco, sem energia, porque acredita que pode estar associado o culpado ser algum alimento que ele está ingerindo em maior quantidade e aí deve ser cortado. E até é interessante que às vezes eu fico pensando, né? Se a gente for pontuar, como você mesmo diz, né? São vários fatores que estão envolvidos na formação do tumor. Porque a gente começou a falar, de fato, da alimentação, mas também tem o estilo de vida,
né? Então, por exemplo, se for pegar pessoas que ficam muito expostas ao sol, até hoje não tem recomendação para falar, né? Ah, você tem que tomar sol 30 minutos todos os dias. Primeiro, a gente não sabe nem qual que é o período correto para tomar o sol. Muitas pessoas se confundem com isso. Até mulheres, né? Mulheres gostam de ficar muito expostas ao sol para ficar uma pele melhor, começa a passar água oxigenada para deixar o pelo mais bonito do braço, da perna. Eu acho até isso muito engraçado. Mas então a exposição solar, pessoas que trabalham, né, em postos de gasolina, que trabalham com tintas, produtos químicos, pessoas que não usam luvas para trabalhar com esses produtos, técnicos de laboratório, então excesso de alimentos gordurosos, frituras, bebidas alcoólicas. Os principais é o etilismo e o tabagismo, né? Ainda são os principais vilões, junto com o sedentarismo, né? Não realizar atividade física, ingestão de alimentos embutidos, Mas os embutidos... salame, salsicha. A gente sabe que esses são os principais vilões. Esses sim devem ser evitados ao máximo, antes, durante e depois do tratamento de um câncer, né? Como fator de risco e como piora também de sintomas e tudo mais. Muitas pessoas até comentam comigo, Gustavo, minha genética que fez eu ter o câncer. Só que quando a gente vai investigar a história do paciente, tem um nome difícil, que se chama anamnese. Nós, da área da saúde, fazemos o que é a anamnese? É aquelas várias perguntas... Sequência de perguntas para direcionar um raciocínio, né? E aí, nessa anamnese, geralmente, a gente questiona, né? Às vezes o paciente... ele não pode se sentir invadido pelas perguntas do nutricionista, do médico, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, porque são perguntas que nós fazemos justamente para entender o que essa pessoa já passou e o que hoje ela apresenta, até para a gente tentar identificar, então você foi exposto a um hábito alimentar muito ruim? Não, você foi exposto a situações que provavelmente fizeram você desenvolver o câncer. Porque muitas pessoas chegam pra gente comentando, eu tenho câncer porque eu acho que a minha avó morreu disso. Eu acho que a minha genética, doutor ou doutora, é muito ruim. E nem sempre isso ocorre, né? Então, eu acho que a gente tem que... É muito importante pontuar isso. E se a gente for pensar, né, o câncer em si, quais são os principais sintomas, né? Porque muitos, quando chega a comentar com a gente, ele já tem medo, né? Já chega com medo, e dentro desse medo existem vários, né? Em relação aos sintomas vai depender da localização, né? E do tamanho que está o tumor, se é um estágio mais inicial... se é uma doença já metastática, né? Em relação, assim, à parte nutricional, digamos, quando o paciente geralmente já vem muito emagrecido, geralmente são tumores que já estão mais avançados. Mas mesmo tumores em estágios iniciais, ele já pode mexer muito com o apetite da pessoa. E a questão do apetite é uma das principais queixas no consultório. Porque para a família é muito difícil um paciente que está em tratamento, que não consegue comer. Parece que o paciente não está se esforçando. Então fala, ele não quer comer. 90% das pessoas chegam a falar, passa uma vitamina para ele poder comer. Como se uma vitamina fosse suficiente para substituir até uma alimentação, né? Um sintoma que é ocasionado por diversos fatores, né, relacionado à doença em si. Eu sempre explico para os pacientes, quando existe um tumor em crescimento, ele secreta algumas substâncias que vai inibir o apetite. Então, você pode pôr aquela comida que o paciente mais gosta na frente dele, ele não vai ter vontade de comer. Por quê? Porque tá tudo relacionado as substâncias que o câncer libera no organismo dessa pessoa e causa inflamação e causa a diminuição do apetite, leva também a uma desregulação, muitas das vezes, de sintomas relacionados à ansiedade, depressão.
Isso daí também interfere diretamente no apetite. Então, não vai ser repor uma vitamina só que a gente vai conseguir devolver uma sensação relacionada à fome, ao prazer da alimentação para o paciente. Então, eu sempre falo, o tratamento do câncer, ele não vai ser só um médico que vai tratar o paciente. Por trás do tratamento está envolvida uma equipe. Tem que ter o suporte nutricional, tem que ter o suporte psicológico, tem que ter um suporte, muitas das vezes, de uma fisioterapia, porque o paciente que não se exercita, tudo isso daí também tá relacionado a manter um hábito, né, de uma dieta, um sono, os padrões dele de vida, né, dentro de uma conformidade. Até esses dias eu fiquei pensando, né? Às vezes as pessoas fazem o quê? Começa hoje a colocar. Até a Organização Mundial de Saúde divulgou recentemente uma nota falando dos adoçantes. Ah, então adoçante. Então eles fizeram aqueles. Ideia de estudos caso controle. Que seria? Pega as pessoas que, por exemplo, tiveram câncer e um grupo de pessoas saudáveis. Que quase não tiveram nenhuma doença. E o que eles viram? Eles viram que a pessoa que consumia mais adoçante tinha mais problema de coração, tinha até o risco de ter diabetes aumentado. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes o que nós estamos ouvindo muito também dos pacientes é o que? As pessoas chegam para nós e falando assim, ah, eu ouvi isso, não, mas eu li, é de um estudo que saiu, é de uma matéria. Então às vezes a pessoa pega isso de redes sociais, ou mesmo de algum podcast que não estão com pessoas tão informadas no assunto, né, ou não tem uma linguagem muito científica, eu acaba fazendo o quê? Colocando culpa em um determinado alimento também. Ah, é o adoçante que causou isso. Ah, eu comer muito pão causou isso. Muita gente acha até, né, que não, eu não posso consumir nada de açúcar porque isso alimenta o câncer. É muito comum isso. A glicose é considerado o grande vilão, né? Principalmente durante o tratamento, que vem aquela culpa, né? Se eu comer algum açúcar, ingerir alguma glicose, vai aumentar o câncer, porque de fato, para um tecido crescer, ele vai precisar de nutrientes, em especial da glicose. Mas é igual eu falo, e o seu cérebro? O cérebro, ele abaixou a glicose, ele já deixa de funcionar. Então, assim, entender que não é um grande vilão. É claro que os excessos, eles devem ser combatidos, né? Mas para isso, o ideal é um acompanhamento nutricional que consiga fazer o cálculo, né, Gustavo? Isso. Sobre o tanto de cada grupo alimentar que a pessoa deve consumir, como consumir de forma mais integrada, né? Exato, porque pensa assim, a maior dúvida da pessoa falou, eu comi o arroz vira açúcar. Não é isso. Você comeu um arroz, você comeu um pão, você comeu um macarrão. Claro que a gente sempre busca orientar a pessoa a consumir um alimento integral, mas não necessariamente porque ele vai ser bom para prevenir um diabetes, aumentar muito a taxa de açúcar no sangue. Não é necessariamente isso. Mas para ele ter um bom funcionamento do intestino, para ele ter uma saúde intestinal, uma microbiota, que hoje a gente fala, né, mais saudável. E então, assim, claro que um alimento é óbvio que nesses que tem um pouquinho mais de carboidrato, a ideia no nosso organismo é aumentar a taxa de açúcar no sangue. Porque pouca gente sabe, mas como a doutora Maria Cecília falou, o nosso cérebro ele se alimenta quase que exclusivamente de glicose, que é o quê? Esse açúcar. Então, o nosso cérebro, para ele ter um bom funcionamento, você precisa dele. Se alimenta de outras coisas também, como tem um nome difícil, que é corpos cetônicos, que também tem um pouquinho também para absorver, ou para se alimentar também de gordura. Mas o é quase que exclusivo de açúcar. Então, o paciente com câncer, ele manter uma ingestão, ou quando a gente fala de quantidade, né, até para vocês não ficarem perdidos, o que seria isso? Aproximadamente 40%, 50% da nossa alimentação tem que vir dos carboidratos. Só que, claro, carboidratos também o quê? Daqueles vindo da terra. Por exemplo, batata,
inglesa, batata doce, abóbora cabotiã, que tem muito carboidrato, e dentre outros, banana, você pode ir pro lado das frutas também, que diferentes formas de consumir. Né? A doutora Maria Cecília citou um exemplo que ela sofre muito no consultório, porque ela também fica angustiada, ela também quer alimentar os pacientes. Quando ele vira e fala assim, doutora, eu não estou com fome, eu preciso de vitamina, e o que você vai dar para mim? Eu posso ir no seu consultório tomar um soro? Eles chegam com essa ideia, né? Eles querem tomar, se hidratar com soro e tomar uma vitamina, achando que isso vai complementar o déficit, né? A baixa ingestão que a pessoa tem. E não necessariamente, porque a fruta, ela também tem esse lado. Algumas frutas têm mais açúcar do que outras. Então, por exemplo, um abacaxi, uma manga, tem mais comparativamente, se a gente for falar com um morango, do que uma uva. Só que ao longo da semana e do dia, ela tem que comer todos os tipos da classe de alimento. Ao longo do decorrer, né, dos podcasts, a gente vai ficar entrando em detalhe qual tipo de câncer, dá preferência a tal fruta, a tal alimento. Não vai ter uma vitamina que vai abrir o apetite e a pessoa vai voltar a comer como era antes de ter um diagnóstico, né? O que precisa ficar atento também é porque o câncer geralmente ele pode vir associado com a fadiga, tratamento, as drogas, uma queda da massa magra, né, da massa muscular. Então, assim, ficar bem atenta à ingestão, né, de todos os grupos alimentares, aquele paciente que está ingerindo pouca proteína, para restabelecer a imunidade, vai ser muito complicado. Então, ter sempre esse apoio. É difícil, assim, eu não encaminhar um paciente para um nutricionista, independente de qual estágio esteja a doença. Essa parte, essa avaliação integrada é fundamental, né? Até porque o que eu ouço, assim, né, quando a Maria Cecília citou o exemplo de consumir mais proteína, né? E às vezes quando a gente começa investigando isso, que o paciente fala, você tem que aumentar a ingestão de carne, ele já fala assim, não, a doutora passou para mim carne e eu não tenho vontade de comer carne. É um dos primeiros alimentos, às vezes ele coloca a carne na boca e ele começa a falar assim, tô sentindo gosto de ferro. Minha boca tá com gosto de ferro, eu não quero comer, eu não sinto vontade. A consistência também, né, do alimento às vezes muda durante o tratamento. Principalmente, por exemplo, se o paciente estiver tratando um câncer de cabeça e pescoço. Como parte do tratamento do câncer de cabeça e pescoço, geralmente está a radioterapia. Uma radioterapia pode interferir, por exemplo, na produção da saliva, que é importante no processo de mastigação, e a gente sabe que a digestão começa na boca, né? Então, o paciente com a boca seca, ele já não consegue mastigar satisfatoriamente. E aí ele já vai optando por alimentos mais pastosos, isso daí já vai desanimando ele de alimentar. E geralmente os alimentos mais pastosos, ou até a gente pode colocar um alimento um pouquinho mais líquido, né, e pastoso, que seria uma sopa, por exemplo. Geralmente uma sopa ela tem uma baixa quantidade de calorias, não de nutrientes, como por exemplo vitaminas, minerais, porque a sopa a gente coloca, né, uma cenourinha, uma batata, uma vagem, uma beterraba, um frango ou uma carne desfiada. Isso em termos de nutrientes, que a gente chamaria o quê? Vitaminas e minerais, ela é muito boa, completo. Só que em termos de calórico, ela pode ser uma quantidade menor de caloria. E muitas vezes a pessoa, né, você que está nos assistindo, às vezes você sofre com isso, o que às vezes o nutricionista recomenda? Depois você acabou de fazer uma sopa, o que você pode fazer para aumentar a caloria? Você pode colocar um pouquinho de maisena, você pode colocar farinha de aveia, até para deixar a sopa um pouquinho mais espessa, sabe? Você evita até o processo, o nome difícil, que chama disfagia, né? Você até evita que a pessoa comece a tossir, ter engasgos, porque você deixa a sopa um pouquinho mais espessa, deixa ela assim, você precisa até de mastigar menos, ela ajuda até a escorrer na nossa garganta e a gente aumentar a ingestão calórica. Tem outras formas? Existem. Por exemplo, você pode colocar um whey protein sabor natural, você pode colocar junto com
aumentar a quantidade de feijão, aumentar a quantidade de feijão branco, feijão carioca, feijão vermelho, feijão preto, nessas preparações, como por exemplo a sopa, porque isso ajuda a aumentar muito mais a quantidade de caloria e vai evitar o que a Maria Cecília falou, que é o quê? Com que a pessoa perca muita massa muscular e evitar com que ela tenha o quê? O próprio processo de fadiga. E eu estava pensando aqui, falando sobre isso, né? Algumas pessoas também, infelizmente, sofrem com aquele medo, né? Às vezes pergunta para mim, a doutora falou para mim que a químio que eu vou tomar é muito forte. Aí a gente costuma, do lado da nutrição, perguntar que químio que é? A químio vermelha. Químio vermelha é aquela doxorubicina, não é? Doxorubicina. Mas eu Essa sempre químio é usada falo, para mas- quê? Mas assim, para diversos tipos de tumor, Ah. principalmente o mais comum é o câncer de mama, né? Faz parte de um dos principais esquemas de tratamento. E que é uma doença muito prevalente, é um tipo de câncer muito prevalente, né? Sim, sim. Mas eu falo, não se apegue, cada paciente é um tipo de tratamento, é um tipo de quimioterapia. Uma quimioterapia não é igual a outra, um paciente ele é um paciente individualizado, então depende do estágio, depende do local. Então, essa história assim de ficar comparando, né? Acaba que eu acho que é mais prejudicial do que ajuda. É claro que os pacientes, eles sempre aprendem uns com os outros, né? Por exemplo, Na sala de consultório. uma amiga passou por um processo de químio e aí é inevitável, né, a comunicação, e eu até estimulo, porque eu acho muito importante para algumas pessoas dividir com outras o que ela passou, né, na visão do paciente mesmo, porque uma coisa é a visão do médico, do profissional da saúde, outra coisa é a pessoa que vivenciou todo esse processo, né. Isso daí é interessante, mas é evitar estigmatizar, né, porque para você é uma vivência com um tratamento foi de um jeito, e aí se você passar essa experiência para outra pessoa que já vai com esse medo, já vai formado, que vai passar por isso, às vezes pode ser prejudicial. Então, assim, só tomar cuidado com isso. Agora, particularmente, a gente fala sobre o paciente que emagrece e tudo mais durante o tratamento, mas a gente sabe que muitos pacientes, eles chegam no tratamento obesos, e aí a recomendação é que essa perda de peso tão acentuada, mesmo para paciente que é obeso, não aconteça durante o tratamento, né? A recomendação é que o peso se mantenha, até pode ter uma perda, Perfeito. porque às vezes ele passa a se alimentar melhor, mas assim, aquele paciente que é obeso e que perde 10 quilos em um mês é um paciente que preocupa demais o médico. A gente não quer que isso aconteça, né? E às vezes o paciente que uma vida inteira lutou para emagrecer, às vezes ele, num primeiro momento ele, nossa, eu tô emagrecendo. Ele pode até ficar contente devido ao estigma que ele tem de ser obeso, mas é um paciente que a gente tem que prestar muita atenção nessa perda, né, de massa, de peso mais do que 10% do que ele pesa, que acende uma lanterna de que a gente precisa melhorar a nutrição dele, né, Gustavo? Até é interessante isso, porque eu me lembro, para quem não sabe, até eu, Maria Cecília, a gente tem artigo publicado junto, tem um artigo publicado na revista do Einstein, que fala um pouco sobre isso, no sentido do que, infelizmente, a gente, se as pessoas estão adoecendo hoje, a gente está falando um pouquinho mais do câncer hoje, mas se tiver combinado com outras doenças, que é isso que a Maria Cecília está chamando a atenção, como por exemplo, às vezes a pessoa tem, você olha, ela tem aquele cálculo que a gente sabe fazer, né? O índice de massa corporal, que é o peso pela altura ao quadrado. Todo mundo faz lá o cálculo e fala assim, eu tô com IMC normal. Só que hoje em dia a gente vê muitos pacientes, de fato, olhando a pessoa, fala, essa pessoa é magra. Só que quando você vai ver, ele tem um excesso de adiposidade, ou seja, excesso de gordura na região aqui da barriga, que eu costumo brincar às vezes, né? Da pochete, muito perigosa. Depois Maria Cecília pode explicar muito melhor do que eu, né, os problemas disso, mas, por exemplo, no que tange esse paciente com câncer em si,
O que a gente viu até nesse estudo que a gente publicou, né, que é uma revisão de literatura, que alguns quimioterápicos, ele tem, é dado, né, quimioterapia, eu não sei muito falar sobre isso, obviamente, mas é dado pelo tamanho do corpo que a pessoa tem. E O cálculo da o cálculo. dosagem é através da superfície corpórea, Exato. Então, o que às vezes ocorre que usa o peso e a altura do do paciente. paciente? Alguns quimioterápicos, então, se ele tem uma adiposidade maior, ele pode ter até uma toxicidade maior. Por quê? Porque a quimioterapia, a droga, ela pode se acumular, algumas, não todas, mas no seu tecido adiposo, na sua gordura. Então imagina que às vezes você vai perdendo peso, né? Então o médico ele consegue, por isso que às vezes o médico ele, né, faz os exames antes de um tratamento, de outro. Às vezes a pessoa fala para mim: "Ah, Gustavo, eu fui na doutora, ela ficou pedindo vários exames para mim. Toda hora eu tenho que ficar fazendo exame. Por que será?" Então na verdade serve para monitorar isso, né? Para ele não ter complicações também do excesso de tratamento, né? Na verdade, assim, é para ir monitorizando a doença em si. Mas acaba nos dando os dados também, importante para acompanhar o processo, né? É até interessante o que a gente pede, né? Às vezes a gente sempre avalia o hemograma, né? O hemograma que às vezes as pessoas perguntam para mim: "Gustavo, o hemograma meu tá bom? Minha anemia tá bacana?" Porque infelizmente os pacientes com câncer sofrem muito da queda de células vermelhas, que a gente fala, né? Que basicamente a gente olha ali hemoglobina, hematócrito, que são exames que geralmente do lado da nutrição, a gente depende muito, né, de ter uma boa ingestão de alimentos fontes de ferro. A gente citou a carne agora há pouco. Só que a gente falou de carne falando de proteína. A gente falou que a carne é a principal fonte, carne vermelha em específico, a principal fonte de ferro e do ferro M, que é considerado aquele ferro que realmente ajuda a aumentar a hemoglobina do paciente. Tem outros alimentos? Tem. Tem em vegetais? Também tem. Tem vegetais folhosos verde escuro, na beterraba? Tem, só que em menor quantidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente não deve se apegar em apenas um alimento, mas também pensar, consumir um pouco de todos os alimentos e fazer com que ele tenha uma alimentação adequada. Né? Essa questão da anemia acontece o seguinte: no paciente que está em tratamento, principalmente se o tratamento for por quimioterapia, é esperado que ocorra uma anemia, uma queda da produção dos glóbulos vermelhos. Por quê? Porque a medula óssea, que é quem produz o sangue, ele é um tecido que está em atividade o tempo todo. E a quimioterapia, justamente, ela vai frear a produção desse sangue, porque ela está freando o desenvolvimento do tumor e acaba afetando sem querer a medula óssea. Então, assim, isso daí é um efeito conhecido em que o médico, ele precisa, geralmente no intervalo de a cada 21 dias, isso daí vai depender do esquema que está sendo realizado, mas a maioria dos esquemas são a cada 21 dias, está checando o hemograma do paciente para ver se a quimioterapia afetou a produção. Uma das causas, né? Mas o próprio tumor em si pode causar, enfim, ter sido operado ou não, a perda de sangue na cirurgia. Então, assim, a anemia no paciente oncológico é uma anemia multifatorial. Às vezes o paciente chega: "O que eu preciso comer para combater essa anemia?" Na verdade, é isso que a gente está falando. Ele precisa estar com todos os nutrientes, digamos assim, em dia. Então, ele precisa ter estoque de ferro, ele precisa ter estoque de vitamina B12. Mas isso daí também não é garantia de que ele não vai ter anemia. Porque o próprio tumor pode produzir. Então, assim, infelizmente, às vezes a gente usa de algumas medicações que podem ajudar na produção. Mas, eventualmente, existem pacientes que vão precisar de transfusão de sangue.
né, em casos mais E não graves, precisa ter medo mais disso, né? avançados. Porque Não precisa se sentir culpado de que você tá com anemia porque você não tá fazendo alguma coisa direito. ou porque você nem tá, então É um efeito do tratamento, mas no que a gente puder, através da alimentação, do bom controle, o que a gente puder dar de substrato para que a anemia seja combatida é melhor. até porque É muito depende da melhor do que, por localização, exemplo, né? você tiver que suplementar ferro durante o tratamento. Isso daí, em alguns estudos até foi visto que é deletério sério. pelo próprio metabolismo do ferro, né? Então, assim, tudo vai depender. Mesmo uma suplementação de ferro, a gente sabe que tem alguns efeitos colaterais no apetite, no Até no hábito intestino. intestinal, exato. Exato, e aí acaba interferindo. Então, assim, essa alimentação completa, até nisso, até nos sintomas ocasionados da quimioterapia, ela vai ser importante. E é interessante como isso casa com o que a gente começou a falar no início, né? Porque se você pegasse uma pessoa que teve um câncer gástrico de estômago, e ali no estômago, pouca gente sabe que o estômago, por exemplo, ele digere muitas proteínas, até a digestão da proteína começa no estômago, termina E no a intestino. produção de vitaminas, né? Exato, principalmente, você Vai citou ser ácido importante. fólico, né? Por exemplo, a Vitamina absorção, B. vitamina B do complexo B, elas são principalmente no estômago. Então, se a gente já tem um estômago, ou tá, né, com o manejo do paciente, está tratando o paciente com câncer no estômago, e simplesmente se a gente virar e falar assim, vamos só suplementar, ele não vai ter a parte ali do estômago dele que faz ter absorção dessas vitaminas. Então, a suplementação, por exemplo, por via oral, muitas vezes já não vai ser eficaz. Ele vai precisar de outras vias, né? Então, por exemplo, aí o nutricionista, isso é uma coisa que eu critico também, viu, Maria Cecília? A gente discute muito isso em casa, né? No sentido de, o nutricionista, ele é meio bicho do mato, ele tem medo de falar com o médico. Por exemplo, recebe um paciente desse no consultório, quem é o oncologista? Pega o nome dele, depois pede o telefone, entra em contato para falar, ele fez cirurgia, é um paciente que está tomando qual droga? Porque do que adianta do meu lado da nutrição, prescrevo um plano alimentar adequado para visando, vamos pensar assim, na primeira semana eu quero ajudar o médico a tratar a anemia. Exemplo. E aumentar a ingestão de proteína, porque eu quero que ele não perca músculo. Aí eu coloco lá, então, consumir esses alimentos, café da manhã, café da tarde, não pular essa refeição, fazer essa receita, essa preparação. Só que às vezes ele perdeu a parte do estômago que vai absorver essa vitamina e mineral. Só que qual é essa parte? Se eu nem discutir com o médico. Então uma simples ligação pode resolver a vida do paciente. Você pode tratar ele melhor. Essa questão do plano alimentar, igual eu falei anteriormente, é uma questão extremamente multiprofissional. Então, assim, tá tudo integrado. É difícil um profissional dar conta de tudo, porque existem diversas visões e diversas percepções em que cada especialidade vai estar intervindo da maneira adequada, né? Eu tenho uma formação também em cuidados paliativos. E por que dessa formação? Porque muitas vezes a oncologia, ela recebe os pacientes via de regra, né, já em estágios avançados, em que o que a gente tem a oferecer é melhora da qualidade de vida, diminuição do sofrimento e tudo mais. E a nutrição nesse estágio também é extremamente importante, e eu acho que é onde de todas as etapas de um tratamento, é onde é mais importante ainda a atuação multidisciplinar. Porque no estágio de fim de vida é onde a gente encontra, às vezes, as maiores dificuldades em adequar. E o principal que a gente deve tomar cuidado é em não fazer uma nutrição forçada. E restritiva também, né? A questão, assim, da sonda em fim de vida é uma questão, assim, extremamente delicada, em que a gente tem que levar em consideração uma série de pontos importantes, né? O quanto de energia que esse paciente está precisando, o tanto que a alimentação pela boca não é viável pelo processo de digestão que está comprometido no fim da vida, e principalmente respeitando a vontade do paciente, né? Então, assim, eu não vejo nenhum estágio em que a nutrição não esteja
em ampla proximidade da oncologia em si. De fato, e inclusive também eu vejo alguns pacientes nessa questão de ter a falta do apetite, assim, porque porque imagina, a pessoa sempre teve um hábito alimentar, eu sempre gostei de comer o arroz, o feijão com farofa e comer o alface e o tomate, que é o prato do brasileiro. Imagina você chegar de uma hora para outra, você ter que falar para ele, agora você vai ter que processar a sua comida no sentido de bater um pouquinho no liquidificador, ou você vai ter que sempre comer alimentos mais cozidos. Então imagina ele mudar esse hábito alimentar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muitas pessoas que nós trabalhamos hoje, atendemos, ele não tem a dentição completa. Então como fazer essa pessoa conseguir mastigar o pouco de alimento que ainda está íntegro ou um pouquinho mais inteiro, ou aquele, né, por exemplo, uma fruta, uma carne. E às vezes, o que eu percebo, alguns pacientes têm até vergonha de falar isso, né? Gustavo, eu tenho vergonha porque eu tive que fazer um procedimento, eu tive que tirar o dente, ou eu perdi dente com o tratamento oncológico e eu não estou conseguindo. Então, quando a gente acaba pegando confiança, segunda, terceira consulta, alguns chegam a relatar isso para nós. E aí a gente precisa de outros profissionais para nos ajudar nisso. Não é só eu como nutricionista, Maria Cecília como médica, oncologista clínica, que vai conseguir fazer isso. O papel da nutrição, né? Como forma de cuidado, né? Nutrir é cuidar. Isso daí já vem enraizado desde que a gente nasce, né? A importância que a gente coloca de amamentação, depois da introdução alimentar e a parte social, né? Um paciente que fica com algumas restrições, não deixa de ir frequentar festas familiares, deixa de frequentar outros lugares, sair para jantar, porque não pode comer aquele tipo de comida. Então, assim, é tudo relacionado à parte cultural, né? E social dele, interligado, né? Porque, de fato, ele deixa de fazer algumas coisas. Outro ponto que eu fico pensando, né, relacionado a isso é o quê? Se eu puder pontuar, né? Algumas pessoas também chegam para mim e falam assim, Gustavo, tem como você passar um suplemento, uma coisa que ajuda? E, geralmente, quando a pessoa chega fazendo essa pergunta, é aquela coisa assim, se ele sai do consultório, ele sai do atendimento sem alguma coisa, ou aquela preocupação dele ter que preparar um alimento, ou ele ter que comprar um tipo de suplemento que vai ser útil para ele, mas que de fato tem evidência científica para isso, se ele não sai com isso também de uma conversa com o nutricionista, ele adere menos à orientação nutricional. Já percebi muito isso. Por exemplo, e aí a gente chega e fala assim, por exemplo, o whey protein. De todos os suplementos que se tem, é mais completo, porque o whey protein ele tem vitaminas, por exemplo, vitamina do complexo B, vitamina C, que inclusive pouca gente acha, por que o whey protein ele não tem só proteína? Por que ele tem vitaminas do complexo B e vitamina C? Agora um pouquinho mais científico, né? Por exemplo, quem é da área da saúde sabe muito bem o que a gente vai falar agora, lá no ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs? O ciclo de ácido de Cores, ciclo do ácido cítrico. O que a gente vê um pouquinho sobre essas coisas difíceis? Para a gente metabolizar, né, ou gerar ali carboidrato, proteína e lipídio, a gente precisa de vitamina C e vitaminas do complexo B para gerar energia, que é o famoso ATP. Gerar energia e o corpo absorver essa energia. Então por isso que às vezes o whey protein ele não tem só carboidrato e proteína, ele também tem vitamina, que são essas que eu falei, vitamina C do complexo B, e alguns minerais. Por exemplo, sabe-se que algumas vitaminas e alguns minerais, por exemplo, vitamina B1, sabe que ela é muito útil para aumentar o apetite do paciente. Então a falta dela. Acho que a questão principal, assim, na nutrição e oncologia, acho que é atingir um equilíbrio personalizado, baseado em evidência, porque, vamos supor, essa informação que você acabou de trazer pra gente,
existem alguns profissionais que pegam esses pontos e aí acha que suplementando uma dose excessiva de vitamina vai suprir um apetite. Se um pouco é bom, então a Isso. mais é melhor. Então, acho que o principal, assim, é equilíbrio, é procurar bons profissionais, não ter medo de ir na equipe, né? Não ter medo de procurar um nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, porque como parte do tratamento é importante essa integração. E tem até a questão que depois a gente vai até discutir em outros episódios, né, do que tange a questão da saúde, questão religiosa, questão da qualidade do sono, a questão da pessoa também ter outras crenças alimentares, né? Porque às vezes a pessoa, aqui em Goiás é até interessante, às vezes eu estava fazendo, logo quando nós chegamos aqui em 2015, algumas pessoas, alunos, pessoas, estudantes de nutrição chegavam e falavam assim para mim, Gustavo, aqui em Goiás, lá minha família estava usando a garrafada. Eu cheguei e falei, o que é garrafada? Deu garrafada na pessoa, né? Isso é uma coisa... Nada a ver, né? E a garrafada, o que é a garrafada? Eles misturam... Uma mistura de várias coisas. De várias ervas, não é? E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Eu sempre falo. Me traz o que tá dentro pra gente ver se é compatível, porque algumas podem interferir em medicações. A gente fala o citocromo, que é processado as drogas, né? Então, assim, pode interferir sim no tratamento. Então, tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso, né? Não é que não vai poder consumir nenhum chá, mas tem que tomar cuidado, sempre perguntar para o médico, para o nutricionista. Inclusive, tem até... eu me lembro, quando você falou da questão que às vezes o tratamento oncológico, às vezes a gente recebe pessoas com excesso de peso, né? Teve até, acho que foi em 2020, mais ou menos, teve uma enfermeira em São Paulo que ela fez uso daquele chá de 50 ervas com o intuito de emagrecer. E realmente, é óbvio que alguns chás, ele tem a capacidade de ter a questão diurética. Quer fazer o quê? Não vai fazer você perder gordura. Ele geralmente faz você desidratar. Exatamente sobre isso. E é associado a um tratamento em que você precisa usar o rim, você precisa usar o fígado, e daí pode ficar muito perigoso, né? E, na verdade, você pode prejudicar o rim, né? Você está fazendo um tratamento oncológico que não tem nada a ver com o rim. E, na verdade, a sua alimentação, porque você foi pegar um chá ali de 3 ervas, que você viu falar que é bom, porque é anti-inflamatório, né? Porque quando a gente começa a falar de inflamação, a pessoa sai procurando, tudo que é anti-inflamatório é bom. Não necessariamente. Aí, às vezes, ela pode desenvolver um problema renal e até hepático. Nesse caso que nós começamos a falar, dessa enfermeira que começou a usar esse chá de 50 ervas, ela teve um problema hepático, que tem a evolução do problema hepático, né? Ela começa... o fígado não necessariamente ele causa uma dor, mas aí vai lá o médico, o nutricionista, pega o exame e tem lá as enzimas hepáticas, TGO, TGP. Aí vê, tá alterado ali, sei lá, TGO, TGP foi para 60, 80, ou seja, saiu. Do lado nutricional não tem nada que a pessoa está consumindo que pode alterar. Do lado médico não tem nenhuma droga, ou pode ter alguma droga que induziu. Justamente a gente está monitorizando por questão da droga. Né? Exato. E aí, às vezes, o que a pessoa faz, ela continua utilizando esse tipo de erva, e aí acaba que o quê? Começa a ter inflamação, começa a ter uma necrose ali, e isso evolui para o desenvolvimento também do câncer ali. Tomar cuidado. Né? E essa pessoa em específico, ela faleceu com esse uso de chá de 50 ervas. Então, esses... às vezes, uma coisa que parece não ser perigosa, né, pode se tornar. Pode se tornar. Ainda mais quando o que a gente está falando aqui várias vezes, né? Combinado com um tratamento que muita gente é individualizado. Um tratamento, para mim, é diferente da Maria Cecília, que é diferente o câncer de mama, que é diferente do câncer de estômago, que é diferente do câncer de intestino. Então, e até é interessante falar aí sobre o chá, porque aqui nesse livro, é o livro que eu escrevi sobre café na mesa, é um livro que a gente lançou agora em maio, que é um livro que inclusive tem um capítulo aqui sobre café e câncer, né? Porque se a gente for... A gente vai discutir mais sobre isso, mas se a gente for perguntar, né, ou quem irei entrar aqui, às vezes a pessoa pergunta, Gustavo, então café não pode, né? Aí a gente, mas café não pode por quê?
Aí as pessoas falam, não, café, porque café é quente, tudo que é quente dá câncer. Esse livro tá interessante, até esse capítulo do câncer não sou eu, mas suas colaboradoras, né? Alunas que estudam muito o metabolismo do café, fizeram pesquisas, né, sobre o café e o câncer. É bem interessante. Então, até pelo contrário, né? A questão é o que eu costumo falar, assim como o pão, o café, o problema é o que você coloca dentro deles. Para adoçar, para fazer. Então, você toma um café, temperatura, obviamente, não muito alta, só para dar uma palhinha sobre o livro, tá? Não colocar uma temperatura muito alta, não colocar as gorduras que hoje as pessoas colocam manteiga, colocam excesso, óleo de coco no café com o intuito de aumentar a energia. Então, a gente discutiu um pouco aqui sobre isso também. Inclusive, tá o QR Code aí na tela, depois vocês podem acessar para fazer adquirir o livro, que ele está inclusive em promoção, justamente por causa do lançamento do podcast. E no mais, a gente tem outras coisas para falar. Por exemplo, até se for falar do lado aqui também da nutrição, será que hoje a gente fala de água alcalina, glutamina, vários suplementos, também tem que tomar um pouco de cuidado sobre esses alimentos. Como Maria Cecília disse, não se apegar a um específico alimento ou no tratamento que a sua amiga lá na sala do consultório está fazendo, porque é muito... Cada caso, né, deve ser tratado de forma individualizada. A questão da água alcalina, você estava falando, existe evidência? Não existe, exatamente. Eu joguei aqui no ar, porque não tem evidências, né? Tem muita gente que está gastando muito dinheiro com isso, né? Tentando comprar filtros ou equipamentos que são muito caros para isso, mas de fato, por que isso? Sabe-se que não tem melhora, porque o nosso próprio pulmão, o nosso próprio rim, ele já tem esse processo de controlar a acidez do nosso organismo, né? Claro que alguns alimentos industrializados, que a Maria Cecília já chamou a atenção lá no início, falando dos embutidos. Que são os alimentos industrializados? Basicamente os embutidos, sorvetes, bolachas recheadas, os enlatados, aqueles que estão em conserva. Esses alimentos já se sabe que eles podem aumentar o que se diz, tornar a dieta ácida. Só que não necessariamente o nosso organismo, se a gente complementar com uma alimentação balanceada, fazer exercício físico, o nosso próprio organismo não consegue controlar isso, né? Então, tudo tem que ser de forma mais variada possível. Joia. Então tá joia. Por hoje tá bom, né? Acho que essa questão da hidratação a gente tem que trazer depois. Abordar mais sobre isso, né? Um dia especificamente, porque acho que tem muita coisa mais a ser falado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham já curtido esse primeiro episódio do Saúde Integrada Podcast. Se vocês também têm algum comentário, dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários do vídeo, envie para nós. Comigo, né, do meu lado, vocês podem me procurar nas redes sociais. No Instagram é nutricionista_Gustavo. No Instagram, também no TikTok, também tem um canal no YouTube que é Nutricionista Gustavo Duarte Pimentel. É um canal que já está há 1 ano e meio mais ou menos, tem 1000 visualizações já com todos os vídeos. E lá falo muito de específico, obviamente, de nutrição. E aqui no podcast a gente vai falar como saúde de uma forma geral. Tá joia. Eu posso ser encontrada no Cecília Onco. Que é o Instagram, né? Instagram, Cecilia.onco, e atendo na Oncoclínicas, aqui em Goiânia. Que é o Sebron, né? Tá bom, então espero que nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Até lá. Até lá.